Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje eu vou expor para vocês, sem papas na língua, por que a maioria dos astrólogos mentem quando eles dizem as coisas sobre o planeta Marte. E quando eu falo em mentira, soa um termo tão pesado, pejorativo, agressivo. E se vocês prestarem atenção, o que eu vou expor aqui para vocês até o final do vídeo, vocês vão entender que o que eu estou falando não é nenhuma loucura ou nenhum absurdo. Se você buscar em sites de astrologia, em livros empoderadérrimos de astrologia, você vai ouvir coisas do tipo que Marte representa irmãos e irmãs. A informação em si não está incorreta. Na verdade, na astrologia védica, considera-se o Marte como sendo o indicador ou o planeta produtor, ou como nós chamamos em sânscrito, de Karka, da casa 3, que é a casa que representa os seus irmãos e irmãs de maneira geral. Essa é a casa que majoritariamente representa irmãos. Tudo bem, a casa 11 representa o irmão mais velho, mas assim, é a casa 3 que de fato representa a essência da convivência com irmãos, com fraternidades. Então, é no mínimo razoável sim considerar que Marte representa irmãos e irmãs. Só que o problema dessa consideração é você forçar uma informação genérica em todos os ascendentes. É este o problema que eu quero levantar nesse vídeo. Porque quando você força uma informação genérica sobre um planeta para todos os 12 ascendentes, você vai incutir em erro. E aqui eu vou provar por que isso vai acontecer. Aqui nós temos um mapa do norte da Índia, que é este em formato diamante. E nessa coluna nós temos os 12 signos ascendentes. Então nós vamos verificar um por um dos 12 ascendentes para ver se essa informação de que Marte rege irmãos, ela se confere para todos os ascendentes. Então vamos começar pelo ascendente em Áries. O ascendente ele sempre fica posicionado nessa primeira caixinha, que é onde fica o Lagna, que em sânscrito é o que se chama de ascendente. E se você vem de astrologia ocidental, tropical, moderna, essa astrologia mega empoderada, maravilhosa, que você vai encontrar aí na internet, nos livros, essa astrologia que todas as pessoas conhecem, você vai constatar que elas dão muito ênfase ao seu signo solar. Então, assim, o signo solar vira uma espécie de obsessão. As pessoas elas querem assim conformar a vida inteira delas de acordo com o signo solar delas. Então, a vida começa e acaba no signo solar. Aí, quando esses estudantes migram para a astrologia védica, eles veem uma série de técnicas estranhas e inusitadas, como Mahadashas, Nakshatras, e constatam que essas técnicas têm muita ênfase no signo lunar. Então eles passam a pensar assim, não, então na astrologia védica é diferente, então é o signo lunar que é o mais importante de todos, agora eu vou me empoderar de acordo com o meu signo lunar. E não é bem assim, porque a variável mais importante na astrologia védica não é nem o seu signo solar, nem o lunar, mas sim o seu signo ascendente. O ascendente é que de fato conta a história, porque, em primeiro lugar, o ascendente ele é a variável que muda com mais velocidade de todas as outras variáveis do seu horóscopo. O ascendente muda de signo a cada 2 horas. A sua lua ela muda de signo a cada 2 dias e meio, não chega nem nas canelas da velocidade com que o ascendente muda. E o ascendente é o que dá a tabulação do seu horóscopo. É o que organiza, é o que ancora o seu horóscopo. Então ele é a variável mais importante, sim. Então, nós temos que organizar e identificar quais são os signos marcianos para o ascendente em Áries. Vai ser, obviamente, Áries, porque Áries é o signo regido por Marte, e também o outro signo de Marte que é Escorpião, sim. Na astrologia védica,
O Marte rege Escorpião. Você vai ouvir o pessoal altamente empoderado da astrologia moderna, querendo humilhar as pessoas, dizendo que é Plutão que rege Escorpião. E não é. Na astrologia tradicional, sideral, que é a astrologia védica, na verdade é Marte que rege Escorpião. Então, nós teremos o ascendente em Áries, os signos marcianos ocupando a casa 1, que rege a sua identidade, o seu corpo físico, e a casa 8, que representa o dinheiro dos outros, ocultismo. O que Marte tem a ver com irmãos para o ascendente em Áries? Não tem nada a ver, porque Marte rege casas diferentes, que não tem relação com a casa 3, então não tem por que você considerar que Marte rege irmãos para o ascendente em Áries. Então a gente pode descartar o ascendente em Áries. Se você tem o ascendente em Touro, isso significa que você vai ter os signos marcianos posicionados na casa 12 e na casa 7. A casa 12 representa perdas, inimigos ocultos, espiritualidade, e a casa 7 representa o seu cônjuge. Então, considerar que Marte representa irmãos para o ascendente em Touro não tem absolutamente nada a ver, porque Marte rege casas diferentes. Tudo bem, se você tiver o Marte posicionado na casa 3, vai influenciar irmãos. Se você tiver Marte como seu Bratricarca, que é o que o Jaime chama na astrologia Jaime, de o produtor dos irmãos, aí tudo bem. Esse é um caso em que o Marte ele vai representar irmãos, mas por outras sortes. Mas assim, em linhas genéricas, o Marte rege a sua casa 7 e a casa 12 para esse ascendente. Não tem nada a ver. Então a gente pode descartar o ascendente em Touro tranquilamente. Se você tem o ascendente em Gêmeos, isso significa que você vai ter os signos marcianos posicionados na casa 11 e na casa 6. A casa 11 representa irmãos mais velhos. Então, para esse ascendente, dizer que Marte representa irmãos faz sentido sim, porque representa o irmão mais velho. Então a gente pode marcar tranquilamente o ascendente em Gêmeos como sendo um ascendente em que sim, de fato, essa informação genérica de que Marte representa irmãos, ela se aplica para esse ascendente. Se você tem o ascendente em Câncer, isso significa que você vai ter os signos marcianos posicionados na casa 10 e na casa 5. A casa 10 representa a sua carreira e a casa 5 representa seus filhos biológicos. Então, dizer que Marte representa irmãos para o ascendente em Câncer não tem o menor sentido, porque Marte rege casas diferentes para esse ascendente. Então, a gente pode desmarcar Câncer perfeitamente. Se você tem o ascendente em Leão, isso significa que você vai ter os signos marcianos posicionados na casa 9 e na casa 4. A casa 9 representa o seu pai e a casa 4 representa a sua mãe. Então dizer para o ascendente em Leão que Marte rege irmãos não faz o menor sentido. Na verdade, Marte rege outra coisa, rege seus pais. É seu pai e sua mãe. Então, assim, não tem nenhum sentido. A gente pode descartar o ascendente em Leão sem o menor problema. Se você tem o ascendente em Virgem, isso significa que você vai ter os signos marcianos posicionados na casa 8 e na casa 3. A casa 3 representa irmãos de maneira geral. Então, estando o signo de Escorpião na casa 3, significa que Marte rege a sua casa 3. Então, para o ascendente em Virgem, de fato, essa informação se aplica de que Marte rege irmãos. Se você tem o ascendente em Libra, isso significa que você vai ter os signos marcianos posicionados na casa 7
e na casa 2. A casa 7 representa o seu cônjuge e a casa 2 representa suas finanças pessoais. Então, novamente, dizer que Marte rege irmãos para o ascendente em Libra não faz o menor sentido, porque Marte rege casas diferentes. Então a gente pode descartar Libra sem nenhum problema. Se você tem o ascendente em Escorpião, isso significa que você vai ter os signos de Marte posicionados na casa 1 e na casa 6. A casa 1 representa a sua identidade, seu corpo físico, e a casa 6 representa inimigos declarados e doenças. Então, dizer que Marte rege irmãos para o ascendente em Escorpião não faz o menor sentido, porque Marte rege casas diferentes. Então, assim, é com uma completa e total absurdo considerar isso para esse ascendente. A gente pode descartar Escorpião sem nenhum problema. Se você tem o ascendente em Sagitário, isso significa que você vai ter os signos de Marte posicionados na casa 5 e na casa 12. A casa 5 representa os seus filhos biológicos e a casa 12 representa inimigos ocultos e espiritualidade, perdas. Então, considerar que Marte rege irmãos para o ascendente em Sagitário é um absurdo, não faz o menor sentido, porque Marte rege casas diferentes. Então, a gente pode descartar Sagitário sem nenhum problema. Se você tem o ascendente em Capricórnio, isso significa que você vai ter os signos marcianos posicionados na casa 11 e na casa 4. A casa 11 representa o irmão mais velho. Então, esse é um outro ascendente em que, de fato, o Marte vai representar irmãos. Então, essa informação de que Marte representa irmãos, ela vai ser aplicável sim para o ascendente em Capricórnio. Se você tem o ascendente em Aquário, isso significa que você vai ter os signos marcianos posicionados na casa 3 e na casa 10. A casa 3 representa irmãos. Então, Áries estando posicionado na casa 3 significa que Marte rege a sua casa 3, então ele rege irmãos. Então, para o ascendente em Aquário, também essa informação ela se aplica, de que o Marte rege irmãos. Se você tem o ascendente em Peixes, isso significa que você vai ter os signos marcianos posicionados na casa 2 e na casa 9. A casa 2 representa as suas finanças e a casa 9 representa o seu pai. Então, dizer que Marte representa irmãos para o ascendente em Peixes não faz o menor sentido, porque Marte rege casas diferentes para esse ascendente. Então, a gente pode descartar Peixes sem nenhum problema. Então, depois de nós darmos esse passadão em todos os 12 signos ascendentes, nós aprendemos algumas coisas aqui. Que, ok, existe essa informação genérica na astrologia védica de que o Marte é o produtor dos assuntos da casa 3. Então ele é o produtor de irmãos e irmãs. E como a astrologia védica ainda faz essa distinção entre a casa 3 sendo os irmãos mais novos e a casa 11 sendo o irmão mais velho ou a irmã mais velha, então Marte acaba também representando os assuntos da casa 11 também. E a segunda coisa que a gente aprendeu é que de todos os 12 ascendentes, apenas 4 ascendentes de fato o Marte vai representar irmãos, que são esses os ascendentes mercurianos, que são o ascendente em Gêmeos e Virgem, e os ascendentes saturninos, que são os ascendentes Capricórnio e Aquário. Agora, para todos os outros 8 signos ascendentes, essa informação ela não será válida. Então, se o astrólogo ele tenta empurrar uma informação genérica em todos os 12 ascendentes de que Marte rege irmãos, em pelo menos 8 ascendentes ele vai estar errado. Então é importante você começar a rever seus conceitos e aplicar os conceitos de maneira mais criteriosa. Como eu disse lá no início do vídeo, ok, se você tiver Marte posicionado na casa 3,
ele vai afetar os seus irmãos, mesmo que você não tenha os ascendentes nos signos mercurianos e nos signos saturnianos, mesmo que você não tenha esses ascendentes, mas você tem Marte posicionado na casa 3, é um caso em que, ok, Marte vai influenciar seus irmãos. Se você tem o Bhatrakarka como sendo Marte, Marte vai ser o produtor dos seus irmãos na astrologia Jagni. Então existem várias maneiras diferentes de você aferir a relação de Marte com os seus irmãos. Mas assim, de linha geral, a instrução geral é que de 12 signos ascendentes, apenas 4 vão de fato refletir essa informação de que Marte rege irmãos e irmãs. Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje e que você saia desta aula agora com uma visão muito mais profunda sobre a aplicação do conceito do que Marte é de fato dentro do mapa astral dos clientes ou das pessoas que você oferecer consulta astrológica. Então, muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!